Então, pessoal, a gente vai para a segunda parte, né, o capítulo 2 do livro de administração, né, do capital de giro. A gente vai estudar agora, a gente vai estudar sobre a administração de contas a receber. As contas a receber é os chamados fiados, né, é os clientes da empresa, certo? São todos aqueles valores que a empresa tem, né, são os direitos que a empresa tem a receber dos clientes, certo? E essas obrigações, elas constituem um direito que é muito importante para a manutenção do capital de giro da empresa. E aí a gente faz, dentro desse capítulo, a gente estuda muito sobre as políticas de crédito que a empresa adota. Então, se a empresa ela tem uma política de crédito muito expansionista, ou seja, se ela dá crédito, se ela vende fiado para todo mundo, né, em linguagem mais popular, se ela vende fiado e não tem um controle muito grande sobre isso, ela pode ficar em uma situação financeira muito ruim, né, porque ela pode ficar sem capital de giro para funcionar, tanto para comprar novos produtos, como para pagar funcionários, enfim, né, se ela vende fiado e não recebe, né, como é que ela vai funcionar? Então, a administração de contas a receber, ela, dentro da administração financeira como um todo, ela é uma parte muito importante a ser gerenciada, tanto por nós financeiros, como também pelos administradores em geral das empresas. Então, passando aqui, né? Então, diz aqui, né? Um dos componentes mais expressivos do capital de giro de uma empresa são as contas a receber provenientes de suas vendas a prazo. A administração de contas a receber, a ser tratada nesse capítulo, aborda principalmente o crédito comercial concedido às pessoas jurídicas. Então, basicamente, uma boa administração de contas a receber deve incluir, além da execução, as funções de planejamento e controle, para que as vendas pelo crédito comercial proporcionem resultados efetivos. Foi o que eu falei, né? Tem que se ter um planejamento e controle dessa política de crédito que a empresa que ela emite, né? Porque se ela está fazendo, ela tem uma política de crédito muito solta, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai acabar falindo, certo? A cobrança é a principal função operacional das contas a receber, né? Cobrar os fiados, né? A empresa ela tem que ter um setor lá financeiro responsável por cobrar os fiados, né? Então, a formulação das políticas de crédito e acompanhamento de seus resultados são as funções típicas de planejamento e controle das contas a receber. Que até aqui eu acredito que não tem nada de novo do que você já não saiba, né? Então, se você vende fiado, você tem que cobrar, né? Se aquela pessoa não paga, tem que ter uma medida, né? Nem que seja uma cartinha lá do SPC, que chega lá na casa lá do qual é o termo que a pessoa utiliza? Do VEAC, né? O VEAC, muitas pessoas chamam. Então vamos lá, política de crédito. Para uma empresa vendedora, o prazo de pagamento concedido a seus clientes representa uma operação financeira denominada crédito comercial. O conjunto das condições sobre as quais a empresa efetua suas vendas a prazo constitui sua política de crédito comercial. As diretrizes de uma política de crédito comercial têm por objetivo atingir determinadas metas financeiras e comerciais. Desse modo, a política de crédito comercial da empresa está subordinada às suas estratégias de marketing e de finanças. A política de crédito de uma empresa, por meio de seus diversos segmentos, afeta de modo significativo a parte de sua participação do mercado, seu capital de giro, sua situação de caixa e sua rentabilidade. O principal efeito de uma política de crédito é seu impacto sobre a lucratividade na empresa.
esta será afetada pelo custo de financiamento do capital de giro, pela rentabilidade de suas vendas e pelo percentual de perca com devedores incobráveis. Então, se a empresa ela tem uma política de crédito muito expansionista, certo? Ela pode, se ela não tem critérios bem estabelecidos, eu posso muito bem dar crédito para uma pessoa que eu não consiga cobrar depois e que eu não possa receber. Então, essa política ela afeta principalmente o capital de giro e a rentabilidade, né? O dinheiro, a rentabilidade é o resultado, né? O ganho real que eu tenho com as vendas. Então, se a empresa adotar uma política de crédito liberal, conseguirá maior volume de vendas à custa de um maior risco de inadimplência. O que é inadimplência? Inadimplência é quando aquela pessoa não paga a empresa. Certo? Você vende a uma pessoa e ela não paga. Isso é inadimplência. Ao contrário, uma política de crédito restritiva terá baixo risco de inadimplência, mas reduzirá as vendas. Então, eu nem posso adotar uma política de crédito que seja ultraliberal, sair vendendo fiado para todo mundo, mas também eu não posso ter uma política de crédito restritiva ao ponto de eu só vender à vista e aí eu perder vendas por isso. Então, muitas vezes, por exemplo, eu não tenho dinheiro naquela hora, mas eu tenho que oferecer meios para que os meus clientes possam pagar em um determinado prazo. Ó, eu só recebo salário dia tal. Então, dia tal, daqui a 15 dias eu consigo te pagar. Então, eu vou perder uma venda porque eu só vendo à vista. Hoje, em si, está mais facilitado com essa questão dos cartões de crédito, né? Hoje em dia, as empresas, elas têm uma maior facilidade do que antigamente, né? Porque antigamente você ia para uma empresa, ainda existe, por exemplo, você chega, por exemplo, em lojas comerciais de qual, por exemplo, você vai, compra um determinado bem, determinado móvel, aí faz o carnezinho, né, lá, e aí quantas vezes, em 12, 20 vezes, né, para pagar, e aí os juros, né, é um monte de juros, e aí muitas vezes tem clientes que não pagam, né, esses carnezinhos, ou mesmo as notas promissórias, né, você vai em determinada loja de roupa, compra lá um monte de roupa, assina lá uma nota promissória e dá tchau e benção, né? E nunca mais aparece lá na empresa. Então, então a gente sabe que essa política de crédito, ela tem que ser muito bem planejada, certo? Para que nem eu tenha esse risco de inadimplência, mas que também ela não seja uma política de crédito muito restritiva que venha a reduzir as vendas. Tudo bem? Então, Professor, Pedro, oi. o senhor já ouviu falar em alguma coisa chamada comprar crédito, sei lá, tipo, quando não tinha um cartão de crédito, no caso? Não entendi tua pergunta. Como assim? Eu acho que era melhor deixar isso aqui de lado, mas é porque é como se a pessoa comprasse a crédito. Não, deixa quieto, eu vou puxar tempo. Não fale, pode falar. Tá acabando o tempo, mano. Não, não tá acabando tempo, não. A gente fala e depois aí, se não der tempo, a gente renova. É até 3 horas a aula, pode falar. Né, que, tipo, antigamente o pessoal dizia comprar crédito era quando, por exemplo, eu fosse comprar para você uma mercadoria. Aí eu dizia, ei, Pedro, eu quero comprar crédito. Aí meio que, se eu não me engano, eu recebia a mercadoria. Não, calma aí. Eu lhe dava adiantado o dinheiro, aí depois eu recebia a mercadoria em um momento que eu É os quisesse ela, no chamados caso. crediários, né? É os crediários, né? Ah, tá certo. Por exemplo, se você não tipo como se você pagasse um carnê, né? Aí você comprava aquilo ali, e se você aí no final ou você recebe o dinheiro ou mercadoria. Tinha tipo os crediários do baú, é isso que tá falando ou é comprar crédito mesmo, é comprar fiado? Porque crédito, o linguajar popular de crédito é comprar fiado, certo? Então, se eu comprar crédito algo, é comprar fiado. Um cartão de crédito meio, quando você paga um cartão de crédito, você está pagando fiado, e você vai ter que pagar depois o banco que administra aquele cartão de crédito.
certo? Aí existem os crediários, né? Os crediários que é tipo, que são tipo lojas, né? Que tipo, quando você compra uma mercadoria, aí você escolhe, ou você recebe o valor, ou depois recebe a mercadoria. É isso? É isso sim. A gente tá assistindo altas séries por aí, a gente vai pegando umas coisinhas a mais da vida. É basicamente isso. Então, nós temos aí uma ótima política de crédito. Então, uma política de crédito ótima seria aquela capaz de incentivar ao máximo as vendas com o mínimo de perdas por inadimplência. Essa a gente sabe que sempre vai haver inadimplência, certo? É utopia vender a crédito sem interesse de inadimplência. É tanto que as empresas elas devem considerar esse risco de inadimplência e calcular sempre ele. Então, para isso, a gente vai ter uma série de cálculos justamente para prever esse risco de inadimplência nas vendas e para que esse risco de inadimplência seja o mínimo possível, o impacto mínimo possível na vida financeira da empresa. Então, existem alguns métodos teóricos, né, para otimizar a política de crédito. Entretanto, a utilidade prática desses métodos fica comprometida porque eles exigem que a empresa conheça a probabilidade de perca de dívidas incobráveis. Teoricamente, é possível realizar simulações para verificar o resultado de políticas alternativas de crédito. Para isso, são usadas estimativas de vendas a crédito, margem de lucro e probabilidades de percas com dívidas incobráveis. Quanto melhor for a situação financeira da empresa, mais liberdade ela terá para estabelecer sua política de crédito. Nesses casos, ela não precisará seguir os padrões de crédito do setor que atua, podendo aproveitar todo o potencial de ganho do mercado. Então, conceitos básicos. A seguir, são apresentados os conceitos utilizados nos diversos tópicos desse capítulo. Então, o conceito de margem de contribuição será aprofundado no capítulo 10. Aí, um dos instrumentos que a gente mais vai utilizar dentro dessa administração de contas a receber é o chamado PMC. O que é o PMC? É o prazo médio de cobrança. Né? Então, o que é esse PMC? Dependendo das condições de mercado, a empresa pode conceder aos seus clientes prazos de pagamento diferenciados de acordo com o tipo de produto. Então, cobrança de empresa é a média ponderada dos prazos de recebimento de suas vendas pelo crédito comercial. Então, é basicamente uma média ponderada dos valores com os prazos de venda de cada que a empresa pratica, certo? E aqui nós temos a fórmula, certo? Nós temos o primeiro valor, né, multiplicado pelo seu prazo, respectivo prazo, aí soma segundo valor multiplicado pelo seu prazo, né, somado pelo terceiro valor, pelo seu prazo e assim em diante, certo? Aí ele traz aqui, né, onde PMC, prazo médio de cobrança, V1, V2, V3, VN. São os valores a receber pelos prazos, VT é o valor total a receber, esse VT é a soma de todos os valores, né? E aqui nós temos um exemplo. Eu vou pegar esse exemplo e vou resolver aqui para vocês no Note. Deixa eu abrir. Só um instante, eu vou abrir aqui um Note.
Vocês estão vendo bem aí uma noite? Pronto. Aí nós estamos vendo aí um exemplo, né? Diz assim: calcular o prazo médio de cobrança de uma empresa cujas vendas mensais têm a seguinte composição de valores e prazos. Então, essa com certeza é uma empresa de grande porte, né? Com valores altíssimos. Então, ela tem um volume de vendas que são 300 mil. E essas vendas, elas têm um prazo de até 30 dias. Aí nós temos outro conjunto de vendas, outro somatório de vendas, que são 100 mil e elas são para pagar daqui a 10 dias. E nós temos outro conjunto de vendas que são 200 mil e elas são para pagar a 50 dias. E aí essa questão pede para que você calcule o prazo médio de cobrança, ou seja, pede para que você calcule o PMC. Então, quem que vai ser o PMC? O PMC, eu vou pegar cada valor, certo? E multiplicar com o seu respectivo prazo. Eu vou pegar aqui o 300 mil e multiplicar pelo prazo de 300 mil, que é 30. Aí depois vou somar. Aí eu pego o outro prazo, que é 100 mil, e multiplico com o prazo de 100 mil, que é 10. Depois eu somo, né? Aí vou pegar o terceiro valor, que é 200 mil, e multiplico pelo prazo de 200 mil, que é 50. E isso, pessoal, eu divido pelo total dos valores. Então, eu vou pegar o 300 mil, que é o primeiro valor, né? Aí vou somar com o segundo valor, que é 100 mil. E depois eu vou somar com o terceiro valor, que é 200 mil. Pronto, PMC é só isso. E aí a gente resolve, né? PMC é igual. Aqui, 3 vezes 3 é 9, né? Aí que eu somo zeros. Dá 6 zeros, né? Mais. Aqui vai ser 1. E aqui tem 5 zeros, 6. 1 vezes 1 é 1. Aí soma 6 zeros. Mais 2 vezes 5, 10. Aí eu conto zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui embaixo eu somo. 300 mil mais 100 mil, 400 mil. 400 mil mais 200 mil, 600 mil. E aqui eu somo. Aqui dá 10 milhões mais 1 milhão dá 11 milhões. 11 milhões mais 9 milhões dá quanto? Dá, dá 20, né? 20 milhões. Dividido por 600 mil. É muito. Aqui, posso cancelar esse 3 zeros com os 3 zeros. E aqui 2 zeros com 2 zeros. Vai ficar o PMC igual a 200 por 6. Aí aqui dividindo 200 por 6, né? Dividir aqui. 200 dividido por 6. Aqui cabe o quê? Um 3, né? 3 vezes 6, 18 para 22. Acho zero. Aí, acabou 3, né? 3 vezes 6, 18 para 22, né? Aí, se eu quiser continuar, eu coloco uma vírgula e o zero, né? 3 vezes 3, 18 para 22.
E aí, né, infinitamente. E aqui o PMC vai dar 33,33. Certo? Isso aqui em dias, porque nós estamos aqui com prazo de dias. Tudo bem? Vocês entenderam o PMC? Dá para arredondar para Entender. 3? Foi? Tranquilo. É tranquilo. Eu vejo que eu me perdi na questão daqui, né? Foi só a soma. Eu só errei só a soma. É porque é muitos zeros. Quando você trabalha com muitos zeros, acaba que você pode se atrapalhar, igual eu aqui. E, e correr as bolas, né? Mas isso acontece nas melhores famílias. Dá para arredondar para 33, Pedro? Pronto, dá para arredondar. O prazo médio de cobrança aqui, a gente pode dizer que é aproximadamente 33 dias, porque não existe 33,33 dias, né? Se eu quisesse botar as horas, né? Se eu quisesse calcular as horas, aí eu ia pegar 0,33 vezes 24, né? Aí isso me dá um total de 0,33 vezes 24, dá um total de 7 horas, né? Então, 33 Porque dias é muito e... difícil, né? Ter um prazo de tipo, você tem 3 Exa- dias e 7 horas para pagar isso. Exatamente, né? E, se eu quiser saber até as horas, eu poderia calcular, mas aí não importa, certo? Só os dias. Geralmente ele é dado em dias. Esse prazo aqui, geralmente ele é dado em dias. Tudo bem? Podemos prosseguir. É de boa. Pode ser. Pedro, mas tipo, ali no outro tava, nesse corro aqui, 300 mil a 30 dias. Tipo, aí o que é que o prazo médio vai me dizer exatamente? Pronto. O que isso está dizendo aqui? Ele está dizendo, por exemplo, essa daqui é uma empresa grande, certo? Vamos dizer que essa daqui seja o Superqueróis. O Superqueróis pode ser que tenha esse volume de vendas. Então, vamos dizer que ele soma, por exemplo, ele soma o conjunto de vendas que tenham o prazo a 30 dias. Então, você pega todos os seus fiados, por exemplo, o conjunto de todas as minhas vendas fiadas, aí eu vou somar aquelas que têm a 30 dias, aquelas que são para ser pagas a 60 dias, aquelas que eu tenho até 15 dias, aquelas que eu tenho acima de 90 dias, aquelas que eu tenho acima de 1 ano, de 2 anos. Então, esse volume aqui é o volume de vendas que eu tenho a receber, certo? Então, para que esse cálculo é utilizado? Justamente para eu ter um prazo médio de recebimento. Em tantos dias, para essa empresa, ela tem um prazo de recebimento de 33 dias, ou seja, de 30 em 33 dias entra capital de giro dessa empresa, ou seja, em 33 dias, essa empresa recebe dinheiro de fiados, certo? Então, esse 330 mil aqui é exatamente o quê? É um volume, certo? É a quantidade, um volume de venda. Ele está bonitinho aqui, fechadinho, porque é um exemplo. Mas na empresa, por exemplo, eu não vou ter esse dinheiro fechado. Mas eu, com certeza, vou ter. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma loja, aí eu vendo para, por exemplo, eu tenho 3 clientes. Aí eu tenho um cliente, esses 3 clientes, o cliente A me deve 10 mil, cliente B me deve 10 mil, cliente C também me deve 10 mil. E ambos eles três têm que pagar daqui a 30 dias. Então, tem um volume de 30 mil para receber daqui a 30 dias, certo? E aí eu tenho um cliente D, um cliente E e um cliente F que eles têm valores para receber até 60 dias. Então, tá entendendo? É como se fosse uma média ponderada. Esse volume aqui é um volume de vendas, que aí o financeiro faz esse levantamento, né? E aí para depois calcular esse prazo médio. Entendeu, Kaique? Eu entendi. É porque eu só dei uma estranhada, porque, tipo, o PMC é 33 dias, certo? Eu tenho que cobrar
o pessoal de 33 dias e tá. Aí Exatamente. eu vi o negócio aqui de 200 mil a 50 dias. Aí, como assim a 50 dias? Quer dizer que ele comprou há 50 dias atrás ou ele tem Quer que... dizer que esses 200 mil, eles vão receber, a empresa tem esses valores para vencer daqui a 50 dias. Isso significa que a empresa vendeu, né? Por exemplo, por exemplo, você compra para receber, para pagar daqui a 2 meses. E aí, vamos dizer que desses 2 meses, os 60 dias, já se passaram 10 nesse levantamento. Então, está faltando 50 dias para eu receber, ou seja, daqui a 50 dias era para eu receber esses 200 mil. E aí, o que esse PMC está me dizendo? Tá me dizendo que daqui a 33 dias eu deveria receber esses certos valores, certo? Então, se em 33 dias eu não receber esses valores, eu vou ter que efetuar o controle, né? Eu vou ter que fazer as minhas cobranças, certo? Esse cálculo ele serve justamente para isso, para dar uma previsão de retorno, para dar justamente um prazo médio para a cobrança da empresa. Ou seja, daqui a 33 dias, se eu não receber valores, eu vou ter que cobrar dos meus fiados. Tudo bem? Tá ok, tá ok. Vamos lá. Vocês não esqueçam da foto, não, viu? No final da aula. Não esqueça de cobrar, não. Aí, seguindo, nós temos o giro de contas a receber. O giro de contas a receber é o parâmetro que indica quantas vezes no ano acontece a rotação do estoque de contas a receber, certo? É como se fosse uma rotação dos fiados. Ou seja, quantas vezes no ano os fiados, o estoque dos fiados rotam, certo? Aí, por exemplo, aqui, é só pegar o valor, aliás, pegar o valor do PMC, né? Pegar 360 e dividir pelo valor do PMC. No caso lá, né? Eu não vou nem estar no note não, porque aqui é bem simples, né? Tomando como base o exemplo anterior, por exemplo, que deu 33,33. Aí eu peguei para calcular o giro de contas a receber, é só pegar 360 e dividir pelo PMC, que foi 33,33. E aí deu 10,80. Né? Aproximadamente 11 vezes por ano. Então, no caso dessa empresa, durante 11 vezes por ano, ela consegue receber. Aí você analisa o seguinte, um ano tem 12 meses. E essa empresa só recebe aproximadamente 11 vezes no ano. Isso significa o quê? Aí você vai analisar. Tá um giro bom? Tá um giro razoável, porque isso quer dizer que quase todo mês ela está recebendo fiados. Mas se você calcula um giro de contas a receber e tem um valor muito baixo, de 6 vezes, de 5 vezes, ou de 7 ou de 8, isso aí já vai acender um alerta, uma luz vermelha na empresa. Isso quer dizer que ela não está recebendo muito do dinheiro de fiados, certo? Então, quanto maior for esse giro, melhor é para a empresa. Então, se esse giro está em torno de 12 ou acima de 12, se tiver acima de 12, é excelente. Porque está dizendo o quê? Está dizendo que todo mês ela recebe, certo? Então, quanto maior for esse giro, melhor é para a empresa. E quanto pior, aliás, quanto menor for ele, pior é. Entenderam aí o giro de contas a receber? Só pegar 360. E aí, por que 360? Porque o ano financeiro tem 360 dias. Pega o 360 e divide pelo PMC. Entendeu? Sim, não. Beleza. O investimento e contas a receber. Então, o parâmetro que representa o valor do recurso aliás, o parâmetro que representa o valor de recursos financeiros gastos especificadamente para comprar ou produzir ou para então vender pelo crédito comercial é denominado investimento de contas a receber, certo? Então são como se fossem os gastos, né, financeiros que eu tenho, né, para receber. O que é isso? Por exemplo,
é como se fosse um custo de oportunidade, certo? Esse investimento de contas a receber é como se fosse um custo de oportunidade. É como se fosse um parâmetro. Por exemplo, esse dinheiro que está empregado nas mãos dos clientes, que eu tenho para receber dos clientes, eu poderia muito bem utilizar esse dinheiro para investir na empresa, para comprar outras coisas, certo? Então, esse investimento de contas a receber é meio que um custo de oportunidade, certo? Que a empresa tem, certo? Então, é basicamente isso. Considerando que o custo fixo é independente do volume de produção ou operação da empresa, o investimento de contas a receber corresponde aos custos variáveis, aqueles que são efetivamente incorridos para produzir ou operar. Assim, o valor do investimento direto efetuado pela empresa de contas a receber é menor do que o valor de contas a receber. Então, o investimento de contas a receber é realizado pela seguinte forma. E aí, como é que ele é calculado? Ele é calculado com base nos custos variáveis que a empresa tem, certo? Então, o que é o custo variável? E são aqueles custos que a empresa tem para produzir os produtos, ou mesmo para comprar. Por exemplo, se você for uma loja de confecções, por exemplo, ela compra aquelas roupas para revender. Então, o que é o custo variável? Se eu estou vendendo uma calça, por exemplo, e eu compro a calça por R$ 50 e revendo ela por 80. Então, qual foi o custo variável daquela calça? Foi R$ 50. Então, esse investimento de contas a receber, ele é meio que um custo de oportunidade que ele é calculado com base nos custos variáveis da empresa, certo? Então, ele soma todos os custos variáveis daqueles valores correspondentes àquelas contas a receber, né? E faz um cálculo, né? E como é calculado esse cálculo? Ele é calculado com base nos custos variáveis e com o giro de contas a receber que a gente já tinha calculado, certo? Então, como é a forma? O investimento de contas a receber é o custo variável dividido pelo giro de contas a receber, certo? Então, considerando o custo de contas a receber como um dado já definido, o valor do investimento nesse ativo dependerá do seu giro. Como o giro de contas a receber depende do prazo médio de cobrança, quanto maior for esse último, maior será o investimento de contas a receber. Então, aí nós temos um exemplo, né? As vendas de uma empresa têm um determinado prazo de cobrança médio de 45 dias. Eu vou pegar aqui esse exemplo e vou colocar lá no Note para a gente ver melhor. Pronto, vocês estão vendo o Note? Sim. Vocês estão aí, né? Pronto, aí nós temos um exemplo. Diz assim, as vendas de uma empresa têm um prazo médio de cobrança de 45 dias. Então, ele já deu aqui o PMC, ó. Está dizendo que o PMC é 45 dias. Bom, 45 dias. O valor de suas vendas anuais é 1.200.000. Isso as vendas anuais, certo? As vendas anuais, 1.200.000. E o custo variável é 60% do valor das vendas. Aí ele está perguntando qual é o valor do investimento de contas a receber. Pronto. Então, a gente sabe que o investimento de contas a receber é calculado pelo custo variável dividido pelo giro de contas a receber, certo? Então, aqui, a gente
como é que a gente vai calcular? O custo variável, ele diz que é 60% do valor das vendas. Então, a gente vai ter que pegar 0,60, né, ou 60%, e multiplicar por 1.200.000, né? Multiplicando isso daqui, a gente vai ter o quê? Vai ter 720.000, né? Se você multiplicar 0,60 vezes 1.200.000, você vai ter 720.000, certo? Esse aqui é o valor do custo variável. E pronto, a gente já tem o custo variável, que é 720.000. E o giro de contas a receber? O giro de contas a receber, a gente sabe que é 360 dividido pelo PMC. E quem é o PMC? O PMC, ele deu na questão que é 45 dias, né? Nessa questão aqui. Então, 360 dividido por 45, né? Vai dar igual a 8. Então, aqui, no caso, eu vou colocar igual a 8. Então, o investimento de contas a receber, quando eu dividir 720.000 por 8, vai dar igual a 90.000. Certo? Entendido? Vocês entenderam? Sim, não. Tudo calado. Sim, Entendemos. entendi. Entendemos. Também entendi. Pronto. Para terminar a aula de hoje, a gente vai ver até aqui a margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? Pedro, no caso, essa parte que o senhor vai explicar agora, é até onde vai a atividade ou tem outras coisas que o senhor não deu tempo de explicar? Que vai ter na atividade? Tem outras coisas. Na atividade, ela tem outras coisas que vocês vão precisar para responder. Deixa eu ver aqui a atividade. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês só vão responder as questões que eu já expliquei até aqui, viu? Essa não se preocupe não, que essa atividade tem até o fim do mês, certo? Para vocês enviarem. Aí vocês já podem... Deixa eu colocar aqui a atividade para vocês verem. Ó, vocês estão vendo aí o Agora Vai? Sim. Sim. Pronto, ó, vocês já têm aí a primeira questão, que pede para calcular o prazo médio de cobrança. Vocês já conseguem calcular essa questão, aí já conseguem resolver a primeira. A segunda, considerando os dados da questão anterior, calcula o dia de contas a receber. Você já consegue resolver. A terceira, considerando os dados das questões anteriores e um custo variável de 700.000, calcula o investimento de contas a receber. Então, vocês conseguem também resolver essas três questões. A quarta, as vendas de uma empresa que tem prazo médio de cobrança 60 dias, o valor de suas vendas e o custo variável, tá, investimento que consegue receber, também consegue resolver, certo? Aí, a partir da quinta, aqui, aí a gente já vai em outro conteúdo, certo? Então, vocês conseguem resolver até a quarta questão, com essa explicação de hoje, vocês já conseguem resolver até a quarta. Aí, da quinta em diante, eu vou explicar em aulas futuras, tá bom? Certo? Fica combinado. Então, dá para a gente ir fazendo aos poucos, né? Tipo, o prazo é para o final do mês, né? O prazo é até o dia 26. Então, vocês podem resolvendo aos poucos. E se você quiser resolver todo, vai pegando a apostila, eu mandei a apostila toda. Então, a apostila já tem os exemplos resolvidos. Vocês podem ir olhando, né? Se quiser tentar resolver, nada impede. Mas se quiser esperar a minha explicação para ver depois, certo? Então, deixa eu terminar aqui de explicar a margem de contribuição, aí a gente tira a foto e encerra a aula. Então, a margem de contribuição diz assim: a diferença entre o preço de venda e o custo variável por unidade de um produto é chamado margem de contribuição unitária. O somatório das margens de contribuição de todos os produtos e serviços de empresa resulta em um valor destinado a cobrir os custos fixos e proporcionar ao lucro. A gente vai ver que essa margem de contribuição ela vai ser bastante utilizada depois para o cálculo do ponto de equilíbrio, certo? Aqui eu só vou citar porque essa margem de contribuição ela vai ser utilizada
para a gente para ser considerado lá no cálculo futuro. Que eu acho que é o... Não, no caso aqui, a gente vai precisar de mais contribuição para nada, não, aqui nesse cálculo quanto você receber. Está aqui só para ver a questão da diferença, né? Para ver a questão da contribuição dos custos fixos. Mas aqui, essa margem de contribuição, a gente vai utilizar muito ela lá na disciplina de contabilidade gerencial, certo? Na disciplina de contabilidade gerencial, aí vocês vão enjoar de calcular mais de contribuição para calcular o ponto de equilíbrio, certo? Ela é utilizada para cálculo dos 3 tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico, o financeiro e o contábil.